Meu nome é Valentina Cristina Montenegro. Tenho 34 anos e durante muito tempo minha própria família acreditou que eu não passava de uma empregadinha qualquer que limpava escritórios à noite. Foi quando decidi que aprenderiam quem sua filha realmente se tornou depois de 8 anos longe de casa. Tudo começou numa tarde de dezembro quando recebi o convite para o casamento da minha prima Letícia. Ela sempre foi a queridinha da família. Formada em administração, casada com um médico, vida perfeita aos olhos de todos. Eu hesitei em ir, mas minha mãe insistiu tanto que acabei cedendo. Valentina, você precisa aparecer na família. Já faz anos que não tivemos direito, ela disse pelo telefone. O que minha mãe não sabia é que durante esses 8 anos de ausência, eu me tornara algo que eles jamais imaginariam. Cheguei ao salão de festas usando um vestido simples e discreto. Minha intenção era cumprimentar os parentes, dar os parabéns aos noivos e ir embora o mais rápido possível. Mas as coisas não saíram conforme o planejado. Assim que me viram, começaram os comentários sussurrados. "Olha quem apareceu!" Ouvi minha tia Helena murmurar. A Valentina finalmente saiu do buraco onde se escondeu todos esses anos. Durante o jantar, sentei numa mesa com alguns primos que não via há muito tempo. A conversa fluía normalmente até que começaram a falar sobre profissões e conquistas. Cada um contava suas vitórias, promoções, compras de apartamentos. Quando chegou minha vez, eu simplesmente sorri e disse que trabalhava com segurança. "Que tipo de segurança?" perguntou meu primo Rafael. "Trabalho à noite, cuido de alguns prédios, nada demais." Respondi de forma vaga. Foi então que minha prima Letícia, a noiva, se aproximou da nossa mesa. Ela havia bebido alguns cálices de vinho e estava eufórica com toda a atenção que recebia. "Gente, vocês sabiam que a Valentina virou empregadinha?" Ela disse alto o suficiente para outras mesas ouvirem. "Ela limpa escritório de noite, imaginem só. A filha da tia Márcia virou faxineira." O riso dela ecoou pelo salão e senti todos os olhares se voltarem para mim. "Letícia, não é bem assim." Tentei explicar, mas ela me cortou. Não, deixa eu contar para todo mundo." Ela continuou, claramente embriagada pela atenção. A Valentina, que era tão inteligente no colégio, que ia ser alguém na vida, acabou virando empregadinha de limpeza. Que desperdício, não é mesmo, pessoal? As risadas se espalharam pela mesa e senti meu rosto queimar de humilhação. Meu pai, que estava em outra mesa, se aproximou ao ouvir a confusão. "Valentina, é isso mesmo? Você trabalha limpando o escritório?" Ele perguntou com uma expressão de decepção que me cortou como uma lâmina. "Pai, eu posso explicar." Comecei, mas ele balançou a cabeça. "Filha, eu esperava tanto de você. Achei que fosse fazer algo importante da vida." As palavras dele doíam mais que todas as risadas dos primos juntas. O que eles não sabiam é que durante esses 8 anos, eu havia me formado em Direito pela melhor universidade do país, passei em primeiro lugar no concurso para o Ministério Público Federal, me especializei em crimes contra a administração pública e me tornei uma das promotoras federais mais respeitadas do Estado. Minhas noites limpando escritórios eram, na verdade, investigações complexas, operações sigilosas e audiências que corriam até altas horas. Mas eu mantinha minha identidade profissional em absoluto sigilo por questões de segurança, já que lidava com casos envolvendo organizações criminosas perigosas. Nos últimos 3 anos, havia liderado a Operação Papel Limpo, que desmantelou uma rede de corrupção que desviava milhões dos cofres públicos. Fui responsável por condenar 17 políticos influentes e recuperar mais de 50 milhões de reais para o Estado. Recebi 3 medalhas de honra ao mérito, uma diretamente das mãos do Procurador-Geral da República. Meu nome estava em jornais nacionais, embora sempre discretamente, como Promotora V. Montenegro, para preservar minha segurança. Enquanto minha família ria da empregadinha, eu estava prestes a ser promovida a procuradora-chefe da Vara de Crimes Federais, uma posição que apenas 5 mulheres ocuparam na história do Estado. Tinha sob minha responsabilidade uma equipe de 15 promotores e investigava casos que movimentavam bilhões de reais. Minha agenda estava sempre lotada com reuniões no Supremo Tribunal Federal,
audiências com ministros e operações que faziam manchetes nacionais. Mas naquela noite do casamento, enquanto ouvia as gargalhadas cruéis dos meus parentes, decidi que era hora da verdade vir à tona. Vocês têm razão, disse, me levantando da cadeira. Eu realmente trabalho à noite cuidando da segurança. A segurança da democracia brasileira contra corruptos como vocês nem imaginam que existem. O tom da minha voz fez com que as risadas cessassem instantaneamente. 3 semanas depois daquele casamento humilhante, recebeu uma ligação inesperada. Era minha avó Conceição, a única pessoa da família com quem mantinha contato regular. Valentina, minha neta, você viu o jornal hoje? Ela perguntou com a voz embargada de emoção. Que jornal, vó? O Nacional, querida. Tem uma matéria enorme sobre uma operação federal e o seu nome está lá, bem destacado. Você é a promotora que eles estão exaltando. Minha avó havia descoberto a verdade por acaso, ao ler sobre a conclusão da Operação Papel Limpo. Vó, eu posso explicar tudo, mas precisa manter segredo por enquanto, disse a ela. Meu trabalho é muito perigoso e por isso não posso expor minha identidade para a família. Minha avó chorou ao telefone. Minha netinha, eu sempre soube que você era especial. Mas promotora federal? Meu Deus, que orgulho! Ela prometeu guardar segredo, mas eu sabia que isso não duraria muito tempo numa família como a nossa. O momento da verdade chegou 2 meses depois, durante um almoço de domingo na casa dos meus pais. Era aniversário do meu pai e toda a família estava reunida, incluindo a prima Letícia e seu marido médico. As piadas sobre a empregadinha continuavam, e eu já estava me preparando para ir embora quando meu celular tocou. Era meu superior direto, o procurador-geral adjunto. Promotora Montenegro, preciso que compareça urgentemente ao Palácio da Justiça. Temos uma audiência extraordinária sobre o caso Petrobras que não pode ser adiada. O ministro está nos esperando. Tentei falar baixo, mas minha tia Helena, sempre curiosa, se aproximou. Quem é esse que está te chamando de promotora, Valentina? Algum chefe de limpeza? Ela disse com sarcasmo, fazendo todos rirem novamente. Foi nesse momento que decidi não desligar o telefone. Doutor Silva, estou com minha família agora, mas posso estar aí em 1 hora. É sobre os desvios do fundo de pensão ou sobre os contratos superfaturados? Respondi em voz alta. O silêncio na sala foi imediato e absoluto. Todos me olhavam como se eu estivesse falando em chinês. Promotora, é sobre ambos os casos. O senhor ministro quer sua análise sobre os últimos documentos apreendidos na Operação Papel Limpo. Você foi especificamente requisitada para conduzir o interrogatório do senador. Continuou meu superior. Perfeito, doutor. Estarei lá dentro de 1 hora com toda a documentação necessária. Respondi, mantendo o tom profissional enquanto observava as expressões de incredulidade da minha família. Desliguei o telefone e um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Meu primo Rafael foi o primeiro a falar. Valentina, do que vocês estavam falando? Operação Papel Limpo? Isso não é aquela operação federal que saiu no jornal? Antes que eu pudesse responder, minha avó Conceição se levantou da poltrona com um jornal nas mãos. É isso mesmo, meu neto. Sua prima não é empregadinha de limpeza. Ela é a promotora federal Valentina Montenegro, a mesma que aparece aqui na primeira página do jornal como a responsável por desmantelar a maior rede de corrupção dos últimos 10 anos. Disse minha avó, estendendo o jornal para que todos vissem. A reação foi instantânea e dramática. Minha prima Letícia ficou pálida como papel e deixou o copo de refrigerante cair no chão, se despedaçando em 1000 pedaços. Meu pai abriu e fechou a boca várias vezes sem conseguir emitir som. Minha tia Helena se sentou pesadamente na cadeira, colocando a mão no peito como se estivesse tendo um ataque cardíaco. O marido médico da Letícia, que sempre me tratou com desprezo, agora me olhava com uma mistura de choque e admiração. Isso não pode ser verdade, murmurou minha prima, pegando o jornal com as mãos trêmulas. A Valentina não pode ser essa promotora famosa. Não é possível. Mas lá estava, na primeira página do jornal. Uma foto minha em frente ao Palácio da Justiça, usando o distintivo dourado do Ministério Público Federal, com a manchete:
Promotora V. Montenegro conclui operação histórica contra a corrupção. Durante 8 anos, vocês acharam que eu estava perdida, que tinha virado uma fracassada. Disse, pegando minha bolsa para ir embora. Enquanto isso, eu estava salvando o país de pessoas que roubam bilhões dos hospitais, das escolas, das estradas que vocês usam todos os dias. Enquanto vocês riam da empregadinha, eu recebia medalhas de honra do Procurador-Geral da República. Meu pai se aproximou com lágrimas nos olhos. Filha, eu não sabia. Por que você nunca nos contou? Porque meu trabalho é perigoso, pai. Eu recebo ameaças de morte mensalmente. Por isso preciso manter minha identidade profissional em sigilo. Mas depois de hoje, depois da humilhação que passei aqui, vocês mereciam saber a verdade. Letícia tentou se aproximar, gaguejando desculpas, mas eu já estava na porta. Valentina, me desculpa, eu não sabia. Eu estava bêbada naquele dia. Você não estava bêbada quando repetiu as piadas nos últimos 2 meses, prima. Você estava consciente quando me chamou de empregadinha na frente de toda a família. Saí da casa dos meus pais naquela tarde com a sensação de que um peso havia saído dos meus ombros. Durante anos carreguei a dor da rejeição familiar, o sentimento de não ser compreendida. Mas agora eles sabiam a verdade. Que sua empregadinha era, na verdade, uma das promotoras federais mais respeitadas do país, responsável por operações que protegiam a democracia brasileira. 2 semanas depois, recebi dezenas de mensagens de desculpas. Meu pai ligou todos os dias durante 1 mês tentando se redimir. Minha prima Letícia me mandou flores com um cartão pedindo perdão. Mas eu havia aprendido uma lição valiosa, que o respeito não pode ser forçado, ele precisa ser conquistado. E que, às vezes, para sermos valorizados por quem amamos, precisamos primeiro nos valorizar e não aceitar menos do que merecemos. Hoje, 3 anos depois daquele almoço revelador, mantenho contato cordial com minha família, mas as relações nunca voltaram a ser como antes. Eles me respeitam agora, me admiram até. Mas eu sei que esse respeito veio apenas depois que descobriram meu status profissional. Isso me ensinou que o amor verdadeiro, seja familiar ou não, deve existir independentemente de títulos, cargos ou conquistas profissionais.